E um candidato à eleição no Internacional tem um sonho para 2024. Everton Ribeiro, é isso que eu quero te trazer no vídeo hoje. Além disso, também quero te trazer mais informações sobre o treino do Internacional nessa terça-feira. Fala também sobre um plano que a gestão Alessandro Barcelos tem para Maurício e também sobre jogadores do Inter das categorias de base que devem começar a receber oportunidade com o técnico Eduardo Cudê. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também as notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular sempre ficará notificado, tá bom? Começando então aqui com as informações, nessa terça-feira, dia 7 de novembro, o Inter que joga amanhã contra a equipe do Fluminense, jogo importante para o Internacional, 7 horas da noite. O Inter que fez hoje a sua última atividade no CT Parque Gigante, lembrando que nessa terça-feira o Fluminense se reapresentou lá no seu CT, tá? E o Fluminense inclusive viaja já agora à tarde, finalzinho da tarde, já para Porto Alegre. Ou seja, o Diniz aí teve um pouco menos de uma atividade para preparar esse time para o jogo contra o Inter, tá? Inclusive, a tendência, como eu falei já no vídeo passado, é de um time totalmente reserva. Realmente, eles ainda estão comemorando muito esse título da Libertadores. Inclusive, na próxima rodada que tem o Fla-Flu no Maracanã, a tendência é que eles façam uma volta olímpica. Enfim, tem uma festa programada também no Rio de Janeiro. Então, eles estão realmente no momento de curtição. O Campeonato Brasileiro para eles já acabou. Também já conseguiram aquela pontuação mágica de 45 pontos. Então, realmente é um time que só está esperando o término do campeonato para poder disputar o Mundial de Clubes no fim da temporada, tá bom? Mas falando sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve ir mandar a campo, deve ser exatamente o mesmo time que venceu por 2-1 a equipe do Cruzeiro, com um adendo, que é na lateral esquerda. Hoje existe uma dúvida entre Nico Hernandes e Dalbert, tá? Inclusive, existe ainda essa dúvida muito grande. Também o Tauan Lara é um jogador que está à disposição, é um lateral esquerdo também de origem, pode também aparecer entre as possibilidades. Mas hoje a tendência é para Nico Hernandes atuando amanhã na lateral esquerda, tá bom? Além disso, também eu quero te trazer mais algumas outras informações. Eu quero te falar aqui sobre a categoria de base do Internacional, tá? O Inter tem alguns frutos que está ainda colhendo, né, amadurecendo dentro da base. Posso citar aqui os principais, como por exemplo o Gabriel Carvalho, o Ricardo Matias, né, o Jonathan Cauã, que já está no sub-20. Tem diversos jogadores hoje dentro da base do Internacional que estão prontos, né, ou muito perto de estarem prontos para subir pro profissional. E como todo mundo sabe, essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Inter tem mais 6 rodadas para disputar. Se vencer o Fluminense amanhã na quarta-feira, o Inter quase que acaba assim a possibilidade do Inter ser rebaixado, por exemplo, para a segunda divisão. Se o Inter vencer o Fluminense, o Inter chega a 45 pontos no Campeonato Brasileiro, e aí o Inter faz quase que aquela pontuação mágica, né, para não ser rebaixado, 45 pontos. O Inter evita, né, qualquer tipo de possibilidade de ser rebaixado, por exemplo, para a segunda divisão, teoricamente, né? Obviamente, a não sei que avance os 45, mas isso é muito difícil de acontecer, até porque faltam 6 rodadas para terminar o Brasileirão, né? Quem tá na zona do rebaixamento hoje tem 37 pontos, né? Teriam que, por exemplo, nesses últimos jogos vencer 4 partidas para conseguir passar, por exemplo, o Internacional. E acho muito difícil ali Santos, Cruzeiro, próprio Bahia, né? Que tem 37 pontos, fazerem, por exemplo, 4 vitórias nesses últimos 6 jogos. Então, acho que se o Inter vencer, por exemplo, o Fluminense nessa próxima quarta-feira, o Inter termina com qualquer possibilidade, por exemplo, de ser rebaixado para a segunda divisão. Mas a ideia, como todo mundo sabe, tem um rival que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Inter tem 3 jogos importantes contra os adversários do Grêmio: Red Bull Bragantino, Palmeiras depois do jogo contra o Fluminense, já nesse fim de semana, né, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Depois, né, tem parada para a data FIFA por cerca de 15 dias, e o Inter volta a ter uma partida, por exemplo, contra a equipe do Red Bull Bragantino. E posteriormente a isso, também tem um jogo lá no final, lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, que é contra o Botafogo. Então o Inter sabe dessa possibilidade que pode ter de definir quem vai ser o campeão brasileiro, e obviamente, se depender do Inter, o Inter vai entregar outros jogos, assim como, por exemplo, o Grêmio fez lá em 2009. Então o Inter também estaria pensando na possibilidade, até mesmo, por exemplo, na última rodada, nas últimas rodadas, de colocar alguns meninos para jogar, para dar uma rodagem, pelo menos tentar fazer do limão a limonada nessas últimas 6 rodadas melancólicas que o Inter tem de Campeonato Brasileiro.
Uma outra situação que eu quero trazer também é sobre o Maurício, tá? O Maurício ele tá muito perto de receber uma proposta oficial da equipe da Atalanta. É uma equipe do futebol italiano, tá na primeira divisão, disputa a Champions League bastante vezes. Inclusive, o André Curi, que é o empresário do Maurício, tem um jogador na Atalanta, que é o volante Ederson, que é aquele volante que era do Fortaleza, do Corinthians. Então, o André Curi, digamos que já tem uma certa relação com a equipe italiana. E esse clube da Itália estaria interessado no Maurício e vai realizar uma proposta. Só que a gestão Alessandro Barcelos já definiu um plano para ficar com o Maurício para 2024. Primeiro que o Inter só tem 50% dos direitos econômicos do Maurício, tá? Ou seja, se o Inter fosse vender, por exemplo, o jogador a 15 milhões de euros, que é hoje o valor de mercado do jogador, o Inter conseguiria, por exemplo, 7 milhões e meio de euros para ele. Se for vender, por exemplo, por 20, ficaria com 10. Então a ideia do Internacional, como diz, sabe, que só tem 50% dos direitos econômicos desse jogador, a ideia vai ser manter esse jogador para a próxima temporada, tentar valorizar ele um pouco mais. A não ser que chegue aí sim uma proposta muito tópica. Uma proposta, por exemplo, de 20 milhões de euros, de 20 milhões de euros acima, aí sim o Inter vai ter que aceitar, fica com 10 milhões de euros para ele, fica com 7 para o Cruzeiro e outros 3, por exemplo, o Desportivo Brasil. Mas a ideia realmente nesse momento do Internacional é uma permanência por parte do Maurício para a próxima temporada. A ideia é realmente ter essa manutenção da espinha dorsal do time titular do Inter. A ideia do presidente Alessandro Barcelos é realmente não se desfazer de ninguém, a não ser o Johnny Chiesa, que já está vendido para o Real Betis. Mas os outros 10 jogadores que hoje fazem parte da espinha dorsal, né, que é Rocher, Bustos, Vitão Mercado, René. Aí o Johnny está vendido junto com o Arangues. Aí Alan Patrick e Maurício Wanderson na frente de Ener Valencia. Essa espinha dorsal, a ideia da gestão Alessandro Barcelos é manter para o próximo ano e só melhorar. Daqui a pouco esses jogadores são titulares, alguns se tornarem jogadores de banco, opções do banco de reservas, mas a ideia é manter essa espinha. Falando, inclusive, sobre possibilidades, eu quero te falar aqui sobre o outro candidato, que é o Roberto Melo. Inclusive, tem eleições hoje, 7h30 da noite, né? A eleição do primeiro turno do Internacional entre o presidente Alessandro Barcelos e também o candidato da oposição, Roberto Melo. E o Melo tem um sonho para a próxima temporada, um jogador que ele tem interesse para a próxima temporada. E esse jogador é Everton Ribeiro, jogador de 35 anos de idade, que tem contrato terminando no fim do ano com a equipe do Flamengo. O Tite ainda não definiu se ele vai permanecer ou não na equipe carioca. Ele já falou e externou que quer ficar no Flamengo para a próxima temporada, é onde ele está feliz, é onde ele está com a família adaptada. Mas a gente sabe que a direção do Flamengo pode estar fazendo uma reformulação do plantel e daí contaria, por exemplo, com Everton Ribeiro saindo nesse fim de ano. E, como todo mundo sabe, as eleições do Inter vão acontecer no dia 9 de dezembro. Após esse dia 9 de dezembro, começa a ter ali a transição, caso precise, né? Por exemplo, o caso Melo ganhe, aí começa a ter essa transição de poder entre Roberto Melo e também o presidente Alessandro Barcelos, tá bom? Mas um dos nomes que o Melo tem muito interesse e é o sonho de consumo do candidato da oposição chama Everton Ribeiro, é um dos nomes que o Inter tem interesse, né? No caso, a gestão, caso ganhe, a gestão Roberto Melo, que é a gestão da oposição, tem interesse em Everton Ribeiro para o próximo ano, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais, volto com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e foi!